Bem-vindo ao ABCcast Conexões, é um prazer recebê-lo, é um prazer recebê-la para mais esta conversa. Todas as semanas nós trazemos profissionais aqui que falam um pouco de suas carreiras, de suas atuações e mostram como aquele assunto se conecta à sua vida. Dessa vez não é diferente. Nós hoje, inclusive, estamos encerrando essa primeira temporada do ABCcast Conexões e reservamos talvez o principal assunto para este dia. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Para me ajudar nessa tarefa, como vocês já conhecem, você que está em casa já conhece, todas as semanas eu trago um jornalista convidado aqui. Não faz parte do time do ABC, mas faz parte da nossa história, né? Temos alguma conexão já em algum momento. Então estou aqui do meu lado com o Rodrigo Freitas. Rodrigo, ele é gerente da empresa Race Comunicação, uma assessoria que trabalha com relações públicas, assessoria de imprensa e tudo mais. É um jornalista de quase 20 anos de história e tem muita bagagem. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo hoje aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa, né? Com certeza, o prazer é todo meu. Muito bem. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a Natália Mello, uma psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e uma grande amiga também. Então, Natália, bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui e falar sobre um tema tão importante. Um tema muito importante, exatamente. Então vamos... Eu fiz as apresentações aqui já, mas antes de entrar no assunto principal, né, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui para a Natália, só para a gente quebrar o gelo um pouquinho, né? Vivemos hoje num mundo muito ansioso, na sua opinião? Com certeza. Cada vez mais acelerado, a gente vive num mundo que pede por performance o tempo todo e resultado o tempo todo. Uhum. Além das questões que a gente traz, acho que sociais, de segurança, questões financeiras. Então, tudo isso colabora para a ansiedade aumentar. Parece que é um monte de problema, né? São probleminhas que a gente vai tendo que administrar e isso vai acumulando, né? Nossas questões aqui, as preocupações vão acumulando. E aí, o que me causa, assim, dúvida, ou curiosidade, né? Mais do que dúvida, o que te levou a trabalhar com isso, ou a estudar esse assunto? Você fala saúde mental ou especificamente ansiedade? A ansiedade. Porque a gente acabou de falar um monte de probleminhas, né? E aí você fica pensando, o que leva uma pessoa a estudar esses monte de probleminhas, né? Na verdade, a gente não estuda o probleminha em si, mas como que esses probleminhas vão afetando o dia a dia da pessoa, individualmente. Mas o que me chama a atenção nesse assunto é porque a gente vai normalizando essas preocupações, normalizando o estado acelerado de ser... A gente quase coloca isso como eu sou assim. É assim mesmo e a vida é essa. E não é. A gente tem como viver melhor, tem como lidar com esses probleminhas de uma forma mais saudável, mais tranquila. E acho que eu vou para esse caminho justamente para tentar ajudar as pessoas nesse sentido. De, não, você não precisa viver assim. Não, isso não é normal. Tem um jeito melhor de você lidar com tudo isso, que você vai ficar bem lidando com os problemas, que eles não vão desaparecer, mas de uma forma mais saudável mesmo. Perfeito. Sabe que a dinâmica do nosso programa aqui é que em 60 minutos a gente tenta explorar o máximo possível dos assuntos que orbitam em torno do tema principal, né? Então a gente tá falando de saúde mental, vamos falar um pouco sobre isso, tá, Rodrigo? Então assim... Pra gente entrar de vez no tema, eu fico pensando que hoje a sociedade ela tem muitas preocupações, né? Como a gente estava falando aqui, né? Desde o começo. E às vezes a preocupação ela vai crescendo, o problema vai crescendo, ou então a gente acha que ele é grande demais e ele não é tão grande assim, né? Aí a pergunta que eu tenho pra você, Natália, quando que a gente consegue perceber que uma preocupação se torna um alerta? Tipo, quando eu posso perceber que é a hora de eu me preocupar de fato com isso, porque isso pode me prejudicar emocionalmente ou tá afetando minha saúde mental? Existe uma linha que divide, assim? É fácil perceber quando a gente tá precisando de ajuda? Fácil não é, né? É aquilo que a gente tava falando. A gente acaba normalizando isso, vira do nosso natural. Mas existem algumas estratégias pra gente
pensar sobre isso, né? Então, quando eu estou excessivamente preocupado com vários temas da minha vida, a minha cabeça não para, eu tô pensando o tempo todo. Eu tô aqui falando com vocês, mas a minha cabeça tá lá, o que eu vou fazer hoje à tarde? E aí, quando chega hoje à tarde, eu já tô pensando no amanhã, o que eu preciso... Então, eu dificilmente consigo estar efetivamente vivendo... Não é normal isso? Você tá pensando sempre no futuro aqui? No futuro? Não é. Ih, eu tô com um problema, não, brincadeira. Isso acaba fazendo com que você não relaxe. A gente fica em alerta o tempo todo quando tá nessa condição. Alerta o tempo todo significa que eu tô sobrecarregando o meu corpo. Porque quando eu tô em alerta, eu disparo ali vários mecanismos, porque eu tô em alerta. Então eu preciso estar preparado para qualquer coisa. Tá, mas isso então é diferente de uma pessoa que tá se planejando, né? Eu planejar o meu dia de amanhã, planejar o que eu vou fazer semana que vem e tudo mais. É diferente de estar preocupado e alerta o tempo todo. É diferente, eu vou te falar por quê. Quando a gente planeja, a gente para um momento do nosso dia para planejar. Então, sei lá, eu vou reservar 30 minutos do meu dia e eu vou fazer o meu planejamento do dia seguinte ou da minha semana. Eu vou me organizar. Isso se chama, a gente se organiza. Agora, quando eu tô preocupado o tempo todo, aqui, nesse momento, eu tô preocupado com o que vai acontecer à tarde. O que isso me ajuda? Sim, interessante. Qual ação que eu tenho sobre isso nesse momento? Nenhuma. Natália, a sociedade ela tende a normalizar essa preocupação excessiva, né? Principalmente no ambiente de trabalho. É algo normal. Se você não é preocupado com o seu trabalho, é porque, relativamente, você não é um bom profissional. Qual que é o seu pensamento a respeito disso? A gente precisa rever esses conceitos, porque não à toa a ansiedade hoje é um dos maiores maus. O Brasil, ele tá bem no topo desses índices. E, além disso, e como você está trazendo o trabalho, a gente também pode entender que o burnout, que a gente fala tanto hoje em dia e que hoje a OMS entende que é uma questão de saúde mental, mas até pouco tempo atrás isso nem era uma pauta para a saúde de forma formal, né? Então, se a gente tem um burnout, a gente nomeia algo que traz malefícios para o indivíduo por decorrência desse excesso de preocupação no trabalho, a gente tem um problema que a gente precisa pensar sobre. Então, o ambiente de trabalho, geralmente, ele puxa isso, romantiza essa preocupação excessiva, ou eu trabalhar muito, eu preciso dar conta de tudo. Só que isso tem um custo, né? Então, a gente precisa cuidar, sim, disso. Olhar para isso com cuidado, né? Crítica, na verdade, né? E não romantizar. Mas existe um nível de ansiedade que seria saudável? Tipo, não... Vou só uma... Eu vou colocar uma situação na mesa aqui. A ansiedade não seria um mecanismo de defesa do próprio ser, né? Do tipo, eu vou ficar um pouco ansioso aqui porque eu me preparo para eventualidades que estão chegando. Existe um limite saudável? É uma ótima pergunta. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu costumo falar até para os meus pacientes. Acho até pela questão das redes sociais e tudo, né? O que a gente consegue divulgar hoje, de acessar informação, a gente está vilanizando algumas coisas que também não precisam. A ansiedade, ela é uma emoção, ponto. Ok. Ela não é nem boa, nem ruim, se eu tô sentindo ela da forma como eu deveria. Então, sim, a ansiedade, ela me traz coisas boas. Ela me traz alguns benefícios. Ela faz com que eu me prepare para o meu dia seguinte. Ela faz com que eu me prepare para minha semana. Ela faz com que eu me prepare para aqui, por exemplo. Então, eu estar aqui é algo que me trouxe ansiedade, faz com que eu me prepare para isso. Okay. Isso é bom. Isso é o que a gente chama de ansiedade produtiva. O problema é quando essa ansiedade ela não está correspondendo com a situação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela teve uma época que ela estava muito ansiosa. E a gente marcou um almoço.
eu peguei ela em algum lugar e aí fui parar o carro e precisava colocar a zona azul. Estacionei o carro na rua e precisava colocar a zona azul. Aí ela falou assim pra mim, não, amiga, deixa que eu ponho a zona azul e tal. E aí ela foi tentar colocar a zona azul e aí... Sabe aquele monte de coisinha que vai acontecendo? E ela não tava conseguindo. Ela ficou tão irritada, que ela falou assim, eu tô com vontade de tacar o telefone na parede. Eu olhei pra ela e falei assim, acho que você tá um pouco ansiosa. Então, ficar um pouquinho ansioso, tudo bem. A questão é quando a ansiedade ela começa a atrapalhar a sua vida. Exatamente. Eu costumo dizer assim, ela é boa quando ela faz você se movimentar, mas quando ela te paralisa, ela já não é tão boa assim. E por que paralisa? Porque você fica preso nesses pensamentos, nessas preocupações, e aí você não age. Você só fica pensando, porque eu preciso fazer. Quase um cachorro correndo atrás do rabo. Você fica dando voltas e voltas nos pensamentos e efetivamente você não faz nada. Então aí é uma questão que precisa olhar. Talvez você esteja se preocupando demais, talvez você esteja pensando demais. Agora, acho que retomando até um pouco do assunto que o Rodrigo trouxe, né? Essa ansiedade no ambiente de trabalho. Na verdade, a pressão por resultado, acho que é muito... reflete muito nisso. O quanto prejudicial em longo prazo é essa cobrança excessiva que desperta essa ansiedade excessiva na vida de um profissional e talvez até a gente pode conjecturar aqui na vida da empresa em si, né? O quanto a saúde mental fragmentada dos funcionários impacta de fato uma empresa. Bom, quando você tem problemas de saúde, seja de ordem mental ou física, e aqui a gente precisa lembrar que nós somos seres integrados, né? Então, se eu tenho um problema mental, isso pode se apresentar na minha saúde física, e vice-versa, né? Às vezes eu tenho um problema que começa físico e isso começa a me atrapalhar em termos de também saúde mental. Então, a gente é um ser integrado. Pensar que eu tenho uma pessoa doente na minha empresa, falando em termos diretos, assim, isso corresponde a baixa produtividade, a ausência. Então, a empresa ela tem um impacto direto sobre isso, porque ela vai ter menos pessoas para trabalhar, menos pessoas para entregar. Então, para o ponto de vista da empresa, isso não é bom. Para o ponto de vista do indivíduo, claramente isso também não é bom. Uma pessoa que está sobrecarregada, com altos índices, níveis de estresse, ela é uma pessoa que vai faltar mais, ela é uma pessoa que ela não vai dar conta dela mesma. Pode desenvolver um transtorno de ansiedade, porque por enquanto a gente está falando de ansiedade elevada, que não necessariamente é um transtorno. Algo que eu até consigo manejar ali no meu dia a dia, mas eventualmente, se isso a gente tem isso a longo prazo, eu posso desenvolver um transtorno de ansiedade, eu posso desenvolver um transtorno de humor, como uma depressão. Não vejo muitos benefícios nesse caminho. Natália, acho que assim, é até normal, né? Numa empresa, quando a pessoa tá com uma gripe forte, ela se afasta aquele dia, né? E é compreensível. Vai no médico lá, pega um atestado, né? Você se acidentou, né? Caiu, ralou e tal, você se acidenta. Agora, eu acho que é um pouco mais difícil a compreensão de que a saúde mental, ela tem o mesmo... Ela é tão importante quanto essa saúde do físico mesmo, né? E o impacto é igual, né? Você tem a ausência, e se você não tratar, aquilo pode virar um problema muito sério e assim por diante, né? Sim. É a integralidade do ser, né? Que a gente precisa pensar. Eu acho que hoje as empresas, em geral, talvez as empresas maiores, elas trazem pelo menos... Na teoria, elas trazem esse discurso. Eu sei que a prática nem sempre funciona como a teoria, infelizmente. Mas acho que hoje existe um movimento maior disso. Acho que a geração que está chegando no mercado de trabalho traz bastante essa pauta. Eu acho isso bom. Mas a gente está começando. Acho que o caminho ainda tem... Tá, mas acho que já acendeu um alerta, né? O Rodrigo, me diz, eu trabalhei muitos anos em agência de comunicação, né? Então, inclusive a última agência que eu trabalhei a gente fazia assim uma brincadeira que era uma máquina de moer gente, né? Não se você tá lá na base, né? Se você era um analista júnior, até um analista pleno,
você não sentia tanto isso. A partir do momento que você se tornava um sênior ou um gerente e tudo mais, a sua vida virava de cabeça para baixo. Lá na Race, vocês estão conseguindo controlar bem isso aí? Sim, na Race tem alguns processos e projetos bem interessantes nesse sentido. E uma das práticas da Race é preservar o funcionário, até para mitigar essas questões. Uma prova disso é que todos os colaboradores, eles trabalham apenas de 6 a 8 horas. Né? Então, para quê? Para que eles tenham uma vida pessoal e não fiquem nessa máquina de moer. Porque o que acontece muito, dependendo da situação, é que você não consegue, de alguma forma, ter acesso à sua vida pessoal e à sua vida no trabalho. E como não dá para desmembrar essa questão, né? Muitas pessoas acabam adoecendo, como a própria Natália falou. Então a Race, ela tem alguns projetos específicos, projetos voltados à diversidade, projetos voltados ao próprio colaborador, para que essas questões sejam mitigadas e a pessoa trabalhe com felicidade, né? Eles até brincam, a gente tem um lema que é trabalho descontraído com seriedade. Ou seja, você tem que fazer um trabalho sério, um trabalho correto, porém esse trabalho tem que ser leve. Ele não pode prejudicar a sua vida pessoal e principalmente a sua saúde mental. Legal. Você vê esse tipo de ação positiva, Natália? Sim. É bem importante e a depender de como isso é conduzido, vai trazer benefícios. Não sei se você já consegue observar, se você tem essa função até no seu trabalho, né? De observar o movimento. Então, as pessoas, elas acabam se integrando mais até no ambiente de trabalho quando isso acontece. É importante essa promoção de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho e que a empresa tenha iniciativas, tenha programas para que isso possa acontecer. E além disso, né, não só o programa e dizer que tem, mas isso acaba sendo, acho que, entrando na cultura da empresa, né? Então, isso precisa ser muito bem estruturado na empresa para que a cultura da empresa permita que o funcionário também se sinta à vontade para participar desses programas, para seguir as diretrizes e direcionamentos que a empresa proporciona. Tá, acho que você falando assim me dá o gancho até da próxima pergunta, que é assim: você é uma especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Talvez traz pra gente assim, eu sei que você estudou anos isso e é difícil você explicar em um minuto o que é algo que você estudou tanto tempo, né? Mas assim, simplifica pra gente o que é isso e também a importância da terapia para solucionar esses tipos de problema. Ansiedade, depressão, o ambiente de trabalho, como que ele fica melhor quando você tem esse tipo de ação vinculada ali dentro do universo da empresa, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aí só para falar em linguagem mais acessível, isso. né? O que é isso? Na verdade, é a forma como o psicólogo ele vai conduzir a sessão de terapia. Então, a gente tem algumas, eu vou citar a mais conhecida, que é a psicanálise. Então, ela vai, dentro do processo terapêutico, ela vai abordar as questões ali de uma maneira. A terapia cognitivo-comportamental vai acessar isso de uma outra forma. E como seria essa outra forma? Ela parte da premissa que não é a situação que faz com que você fique ansioso, por exemplo. Vou usar a ansiedade porque a gente está falando disso. Mas a forma como você lida, como você enxerga a situação, que vai fazer com que você se sinta daquela forma. Então, no processo terapêutico, como é que a gente trabalha isso? Então, a gente vai olhar como que você, Tiago, como que você, Rodrigo, está olhando para as situações que você está trazendo, que são situações problema. Então, meu chefe falou comigo de um jeito, eu fiquei muito irritado, isso fez com que eu me sentisse dessa maneira. A gente vai olhar para isso, vai entender isso e começar a trabalhar essas questões a partir daí. Para um ambiente de trabalho, seria um outro tipo de trabalho, porque aí diferente da terapia individual, que na terapia individual eu vou trabalhar com o Tiago, no ambiente de trabalho eu vou tentar trabalhar o ambiente, certo? A cultura da empresa, como que as coisas se dão num âmbito um pouco maior. Na terapia individual é o indivíduo, como que o indivíduo lida com as situações que são apresentadas
para ele naquele mas, momento. assim, na prática, a terapia ajuda a desconstruir algum tipo de pensamento, assim, ou algum tipo de comportamento, ou ela constrói, ou ela mostra um caminho? Qual que seria a melhor definição do que a terapia de fato faz na vida do indivíduo? Eu não digo nem construir, nem desconstruir. Eu acho que a gente flexibiliza. Ah, legal. A gente aprende a olhar as coisas com mais de uma perspectiva, né? Então, dentro da clínica, dentro da psicoterapia, a gente vai entender, bom, isso que você está olhando é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não tem outras formas da gente ver isso? E quando você começa a abrir esse leque, você também começa a se comportar de formas diferentes. É quase natural isso, né? Mas a gente também vai fazer análise de comportamento, de falar assim, olha, percebe que quando esse tipo de coisa acontece, você se comporta dessa maneira? Será que essa maneira é uma maneira mais saudável que você tem de seguir nesse caminho? Talvez um dia foi, lá atrás. Mas hoje, tá te trazendo bons resultados ainda? Ou você tá agindo só automaticamente? Então, acho que a terapia individual, ela te proporciona a você sair do automático, a você pensar sobre o que você está pensando, e começar a olhar isso de forma mais intencional. E você começar a tomar as rédeas da sua vida. Sair um pouco, mas eu sou assim. Sabe aquela frase, mas eu sou assim mesmo. Mas a gente quase não pensa muito, a gente só vai agindo assim, mas a terapia ela vai dizer assim, pera lá, calma, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre você? A pessoa acaba se descobrindo, então, numa terapia, né? Sim, E talvez coisas que ela não enxergava e ela vai desenterrando, assim, né? Exatamente. É uma boa analogia. Vai desenterrando mesmo, porque são questões que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, né? Então a gente vai entender aspectos da infância, a gente vai entender mas por que você, Thiago, está pensando assim? O Rodrigo, na mesma situação, não vai pensar da mesma forma. Por quê? Porque a construção de vocês, a história de vida de cada um é diferente. Associado à personalidade, associado aos ambientes que essas pessoas foram expostas. Então, ela vai trazer essa riqueza pro ser, pro indivíduo mesmo. Então, pode-se dizer que a terapia é um processo transformacional. Eu digo que sim. Mas eu sou suspeita, né? E dentro desse processo, por exemplo, se a pessoa ela não entende o que ela está sentindo, que acostuma muito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Tá. Eu, por algum tempo, eu fiz não terapia a TCC, mas eu cheguei a passar com um psicólogo, né? E eu indico para todas as pessoas, gente, pessoal, psicólogo não é para quem está louco ou quem está doente. Psicólogo é terapêutico, de fato. Mas eu não entendia o que estava acontecendo. Neste caso, como a TCC ela ajuda a pessoa que não entende o comportamento dela, ela não entende a situação específica, mas de alguma forma ela está sofrendo. Olha, a gente faz dentro da psicoterapia, a gente faz um trabalho que eu vou nomear de psicoeducação, que é justamente trazer elementos para que você possa entender. Então, é minha função, meu trabalho, te ajudar a entender e conseguir nomear essas coisas, porque é muito importante conseguir nomear, até para você entender e começar a direcionar melhor sobre isso. Então, é um trabalho que faz parte do processo terapêutico, esse entendimento. Eu preciso te dar ferramentas para entender isso. Então, não vai passar desapercebido. Então, você vai me trazer a partir do que hoje você tem, o que você conhece, e eu vou te ajudar. Com o meu conhecimento, eu vou te ajudar a nomear isso que você está sentindo, ou isso que você está pensando. Eu não sei bem como que eu me sinto. Então, vamos entender, vamos olhar. Então, a gente vai fazendo um passinho de cada vez. Mas é um processo que ele é transformador em muitos sentidos, assim. Eu costumo dizer, e isso até é uma premissa da linha que eu estudo, da linha que eu sigo, é que, assim, o meu objetivo não é fazer com que você fique na terapia o resto da vida, a menos que você queira, né? Mas o meu objetivo é fazer com que você consiga se autogerenciar. Porque você vai ter muitas situações ao longo da vida
E você vai estar sozinho. Como é que você vai lidar com elas? Então, a minha intenção é fazer com que você tenha ferramentas para você lidar com elas sozinho. Eu não vou estar com você todas as vezes. E como é que faz? Você vai esperar para lidar com ela só na próxima sessão? A ideia é que você consiga lidar naquele momento que ela está acontecendo, né? Então, o objetivo sempre é esse. Legal. Eu vou fazer um estudo de caso rapidinho aqui para ver se a gente... É só para introduzir a próxima pergunta, né? Como eu citei aqui, a última empresa onde eu trabalhei era um local meio problemático, eu vou classificar assim, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosto muito do trabalho, né? Eu até brinco, eu nasci em janeiro, então eu sou de Capricórnio, então eu sou pegado no trabalho. O problema é o signo. O signo. Mas assim, eu realmente gosto do trabalho, eu amo minha profissão, seja no jornalismo de rua, fazendo o hard news ali, cobrindo numa coletiva, seja investigando uma pauta, ou trabalhando numa assessoria. Para mim, jornalismo, ele tá em todas essas áreas e eu amo fazer o que eu faço. Nessa última empresa, o que eu percebi, por mais que eu me dedicasse o máximo para entregar o melhor possível, essa dedicação não era reconhecida. Não que eu buscasse reconhecimento, mas eu esperava que eu ficaria executando uma tarefa por um tempo, depois você evolui, vai para uma outra e vai fazendo coisas diversas. Que é o normal da vida. Que é o normal da vida. E é o normal mesmo desse nosso ambiente, exatamente, né? E aí, quando eu vou cobrar a empresa do tipo, olha, gente, já fiz demais isso aqui, não tá na hora de uma coisa nova? A empresa fecha a porta. Ela não deixa nenhum ponto de diálogo, assim, ela simplesmente exclui qualquer possibilidade. E até o momento que uma gerente minha chega e fala assim, olha, e ela abriu esse jogo do tipo... a parte, né? Ela não falava em nome da empresa, ela falava como ela, né? Como amiga, assim. Ela falou, olha, se você quiser, a regra do jogo é esta. E esta regra não é uma regra do meu ambiente. Isso foi me deixando desgostoso. Eu ainda assim entregava o alto rendimento que a empresa precisava, mas eu perdia o interesse pelo trabalho. Eu não saía de casa mais com aquela vontade de trabalhar como eu saía antes. Fui perdendo interesse e estabeleci um limite. Eu pensei, eu vou ficar aqui mais um tempinho e vou embora. Na primeira oportunidade eu vou embora. E eu pulei fora quando me deu vontade, assim. Mesmo que essa não tenha sido a melhor decisão financeira, entendeu? Mas eu decidi sair. Aí, essa história, pra que serve, né? Pra ver se você consegue me dar um norte na pergunta. O autocuidado, ou então estabelecer limites, até onde a pessoa pode dizer assim, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. Até aqui eu aceito, até aqui não aceito mais. Isso faz parte de um autocuidado saudável? Ou existem outros elementos que a gente deveria colocar e pesar na hora de tomar uma decisão dessa? Faz parte, sim. Colocar esses limites, se entender quais são as tuas motivações, quais são as tuas aspirações. Isso está muito conectado com os valores pessoais, né? Então, quais são os seus valores? Quais são os meus valores? O que me guia? O que me move? Você brincou que é de Capricórnio? A sua motivação podia ser dinheiro. Podia. Não foi. Né? Então, você conseguir entender a Lua, isso... talvez é outro signo. Pode ser. Eu não vou conseguir te ajudar nessa, mas pode ser. Eu também não sei qual é, mas deve ser. Mas quais são as suas aspirações? Quais são os teus valores? O que para você faz sentido ou não faz sentido? E justamente para estabelecer esses limites saudáveis. Existem coisas que a gente vai precisar flexibilizar, faz parte. Inclusive, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente fala sobre flexibilização mesmo. Mas existem coisas que elas não são negociáveis. A gente precisa entender o que é negociável, o que não é. Para que eu tenha uma vida mais próxima daquilo que faz sentido para mim. Então, sim, é autoconhecimento, é colocar limite, é entender que, aqui pra mim já não vai dar mais. Isso aqui pra mim não faz mais sentido. Mas isso você não assim, o profissional não acaba se colocando, e eu tô usando essa perspectiva do
do funcionário, né? Ou do profissional, a pessoa no mercado de trabalho, né? Uhum, que é o mais comum hoje, eu acho, né? Então, isso não coloca você como uma pessoa frágil? Do tipo, você não aguenta a pressão, você não aguenta o resultado, você tá desistindo. Não é normal passar esses pensamentos pela cabeça? Aí é onde entra a análise do que vamos pensar sobre isso. Uhum. Você tá desistindo ou você tá entendendo que isso pra você não faz sentido? Ou você vai procurar algo que pra você faz mais sentido? Uhum. Ou você Então essa tem avaliação tem que ser pessoal, né? Eu não posso Totalmente. me basear no que o meu chefe vai achar de mim, né? Não. Porque como você disse, vou usar o seu exemplo, você estava dizendo assim, bom, eu esperava que algo acontecesse, eu me dediquei e esperava que eu pulasse de etapa, fosse para a próxima fase. Uhum. Isso não aconteceu e eu recebo um feedback dizendo, o jogo é esse. Esse jogo para você deixou de fazer sentido aí. Uhum. Você pode ficar lá. O que vai te custar? Ia ser só insatisfação o tempo todo, né? Faltava alguma coisa, pelo menos nesse exemplo, pra mim No me seu faltava. exemplo, agora, pra pessoa que te falou isso, a gerente que falou pra você, esse é o jogo, ela tava lá, não tava? Aham, Ela já sabia dos jogos, não sabia? é isso aí. Pra ela fazia sentido. Uhum. Ou Concordando ou não, se ela tava disposta a jogar, fazia sentido, pra ela né? fazia sentido. A gente não tem como dizer se ela concordava ou não, se aquilo tava muito bom pra ela ou não, se ela acordava todo dia de manhã insatisfeita com o seu trabalho, mas ia mesmo assim. Mas, de alguma forma, fazia sentido. Uhum. E aí, eu acho que entra a terapia, né? Às vezes a gente se sujeita a situações que não fazem mais sentido, mas aí porque eu tô com medo, mas aí porque eu não sei, as ansiedades, as preocupações. E aí eu não sei se eu vou dar conta, e aí eu vou ter que começar num lugar novo, e se eu não conseguir, começam os Cs. Se eu não conseguir um novo emprego, e se eu não ganhar tão bem, e se as coisas começarem a faltar. E aí eu me sujeito àquilo, porque as minhas preocupações estão me paralisando. Sim. Sujeito àquilo, porque as minhas preocupações estão me paralisando. Sim. Mas aí, Natália, deixa eu fazer uma provocação aqui, né? Se eu sou o seu paciente, trago uma experiência como essa, por exemplo, e eu falo pra você assim, Natália, eu não quero desistir da empresa, eu quero conseguir me adaptar a esta situação que pra mim hoje tá infeliz, mas eu quero me adaptar e seguir isso aqui. Você, como profissional, observa e você vai me ajudar a aceitar a situação e seguir em frente? Ou você vai me ajudar a reconhecer um cenário mais amplo e eu vou tomar uma decisão que talvez é contrária a essa que eu tô pedindo pra você me ajudar a fazer? É uma boa pergunta essa. É a pergunta de milhões. Não, é que de fato é uma dúvida que eu não sei, assim. Acho que e aí a gente tá conjecturando, acho que indo muito longe, né? O papel do especialista, do terapeuta, é aquilo que é o melhor para o seu cliente, o melhor para o seu paciente, ou o que o paciente quer? Porque às vezes as duas coisas podem ser conflituosas, né? Geralmente no começo elas são mesmo, porque a pessoa chega sem muito se entender, né? Ela chegou ali numa situação de sofrimento. Eu brinco que ninguém procura psicólogo nas férias, na praia, né? A gente procura psicólogo quando a gente tá mal. Sim. Então, a pessoa chega no consultório porque ela quer resolver um problema. Então, ela tá numa situação que tá difícil para ela. O psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a entender por que ela tá naquela situação. Quais são as ações dela que fazer psicoterapia é você descobrir que você é o causador dos seus próprios problemas. Legal, muito bom. Um pouco isso. Então, por que ela está naquela situação? O que ela está fazendo que faz com que ela chegue naquela situação? Então, acho que no processo terapêutico vai acontecer da pessoa chegar e falar assim, não, mas eu quero estar aqui, só que eu quero estar aqui de uma forma melhor. A gente vai trabalhar com isso. Mas, eventualmente, ela vai entender que existem coisas que talvez ela não vai mais querer aceitar, porque ela tá se entendendo.
o que eu acho importante dizer aqui, muito importante, é que eu, como psicóloga, e isso aqui eu tô falando, tô me usando de exemplo, mas isso é prática clínica, tá? Tá. Eu, como psicóloga, jamais vou colocar o que eu penso no meu paciente. Eu vou trabalhar sempre a partir do que você me traz, dos teus pensamentos, da tua visão de você, da tua visão de mundo, da tua visão das outras pessoas. É a partir disso que eu vou trabalhar. Então, invariavelmente, você vai chegar numa resposta de que talvez você não queira mais ficar lá. Entendi. Talvez. Mas também você pode entender que eu entendo que esse não é o melhor lugar, mas acho que eu vou ficar aqui ainda um tempo. Então me dê ferramentas. Se essa é a sua demanda, a gente vai trabalhar nessa demanda. Mas pode ser que você mude de ideia, porque você vai se conhecer. Perfeito. Não é o psicólogo que vai induzir uma coisa ou outra. Perfeito, muito legal a resposta. Eu acho que com isso a Natália nos dá o gancho de fazer um rápido intervalo aqui, que a gente tem um recado para passar para quem tá em casa. E a gente volta já na sequência desses comentários e das perguntas. Então, pessoal, você que tá em casa, não sai daí. Estamos falando de assuntos sérios e espero você de volta. É 1 minutinho só. Olá! Essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Muito bem, obrigado por acompanhar esse recado. Vamos voltar à nossa conversa, sem demora, e eu já vou passar para o quadro Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, nosso jornalista convidado aqui, o Rodrigo, ele é livre para fazer qualquer pergunta, que não foi roteirizada, então não sei qual é a pergunta, não sei como vai ser a resposta, espero que vocês se deem bem. Eu vou ficar aqui como mero mediador, se precisar eu entro no meio aí, tá bom? Vai lá, Rodrigo. Certo, Thiago, obrigado pelo tempo e também muito obrigado, Natália, mais uma vez, pelo seu tempo e essa conversa incrível que nós estamos tendo aqui, né? Natália, muito se fala que a TCC, ela é o foco e ela trata a ansiedade de forma correta. Mas alguns especialistas dizem que ela atua simplesmente no sintoma e não necessariamente na causa. Gostaria que você explicasse um pouco mais e se você concorda com isso. Vou falar que é intriga da oposição isso aí, hein? Não, é comum mesmo a gente ouvir de outras abordagens essa crítica, mas na verdade ela é uma crítica um pouco infundada, né? Porque, na verdade assim, né? A gente tá acostumado... Não, vou reformular. A gente não tá acostumado não, mas é que a gente vê muito a psicanálise. A psicanálise, ela é muito difundida, acho que na mídia, até filmes, novelas que a gente consome. E geralmente a psicanálise, ela tem uma outra proposta de tratamento, que é uma coisa mais longa, né? E a TCC, ela vem... de uma forma estruturada. Então, acho que a crítica, ela vem a partir disso. Por ela ser uma terapia estruturada, fala-se que ela é superficial. Mas não é, porque a gente vai olhar para o sintoma, sim, claro, e eu acho que isso faz parte. Que a intenção é, logo nas primeiras sessões, eu apresento ferramentas para as pessoas lidarem, terem um pouco mais de qualidade de vida.
para lidar ali com as angústias do dia a dia. Então, são ferramentas práticas que aliviam o sintoma. Isso acontece. E eu acho isso ótimo, porque ninguém merece. Você tá com uma dor de cabeça, ninguém merece você ficar com dor de cabeça. Até a sua dor de cabeça, você, sei lá, tô com problema de sono, minha dor de cabeça tá relacionada a isso. Eu vou ficar 3 dias sentindo dor de cabeça até que eu consiga dormir bem? Ou eu vou tomar um remédio para aliviar o sintoma, mas eu vou tratar também por que tá acontecendo aquela dor de cabeça, né? São ações paralelas. Então, acho que acontece o mesmo na TCC. A gente traz ferramentas práticas para que a pessoa consiga reduzir a ansiedade em um momento que ela tá com um pico ali de... tá mais angustiada, tá mais agitada. Mas a gente também, nas sessões de terapia, vai olhar da onde vem essa ansiedade, o porquê que vem essa ansiedade. Então, é uma crítica que para mim ela não tem muita base, assim, porque não é exatamente isso que acontece. A gente vai tratar as crenças da pessoa, a gente vai entender o funcionamento dela, a base dela, para conseguir efetivamente ter uma melhora significativa e a longo prazo mesmo. Mas mesmo em casos profundos, por exemplo, a pessoa está com uma dor emocional profunda, ela perdeu um ente querido, vamos assim dizer, ela perdeu o seu posto de trabalho. Mesmo nesse caso, a TCC ela resolve ou é importante ainda ter uma outra prática acoplada? Olha, dependendo do nível de sofrimento, a gente associa a terapia à medicação. Porque aí eu preciso que essa pessoa minimamente esteja funcionando, a medicação ela vai entrar nisso, para que aí a gente comece a trabalhar as flexibilizações, entender quais são os pensamentos, começar a flexibilizar essa visão, né, daquilo que está causando tanto sofrimento. Mas associar 2 psicoterapias, não acho que faz muito sentido, não. Já ouvi algumas histórias por aí, mas para mim não faz muito sentido. Eu acho que isso é um outro sintoma, na verdade, da pressa, do querer que as coisas funcionem logo, de querer resolver imediatamente. A gente tá, acho que até uma característica do momento que a gente tá vivendo no mundo mesmo, a gente tá querendo pular coisas. A gente tá muito, um pouco sem paciência para os processos. As coisas levam um tempo para acontecer. Eu não quero resultado para agora. Então, acho que é um pouco isso. Isso para mim vou associar várias coisas, é mais um sintoma de querer agilizar tudo. E a gente precisa entender para quê. De cada vez, Rodrigão. Exatamente. É mais ou menos o que nós vivemos hoje, né? A síndrome do pensamento acelerado, a sociedade imediatista, né? Uma sociedade que quer rapidamente conclusões. E até pensando nesse aspecto, hoje se fala muito a respeito de terapias online, virou quase uma moda, né? Tem uns fast foods, assim, vamos dizer, de empresas na área de medicina que oferecem terapias online, consultas online. Neste caso, funciona ou não funciona? A terapia online? Exatamente. Funciona sim. Acho que a gente tem bastante evidência robusta que mostra isso. Então, não perde nada para presencial. Acho que como tudo na vida, todas as coisas têm prós e contras, assim como a terapia presencial vai ter prós e contras, a online também vai ter prós e contras. Mas em termos de resultado, de eficácia, funciona do mesmo jeito. E a terapia com ChatGPT funciona? Uma boa pergunta. A gente tá eu acho que a gente tá... E que bom que você fez essa pergunta. Eu acho que a gente tá num momento bem crítico, assim, porque a gente tem visto bastante problema com relação a isso. Por quê? Porque o ChatGPT, ele é tipo a bolha do Instagram. Ele vai me alimentando dentro daquilo que eu tô pensando. Ele não é crítico. Terapia vai gerar desconforto. O ChatGPT não vai gerar desconforto. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Embora o ChatGPT ele estruture a resposta de uma forma tão elegante, é elegante, eu não vou dizer que não. Pode ajudar pontualmente, também pode. Seria hipocrisia da minha parte falar não, o ChatGPT não vai te ajudar nunca. Vai! Se você conseguir estruturar bem ali uma pergunta pontual,
é possível que ele possa te ajudar. Agora, fazer um tratamento, eu tô em sofrimento, e fazer... Não quero procurar um psicólogo, porque eu vou perguntar tudo pro ChatGPT, é muito complicado, é muito arriscado, porque ele é autorreforçador. E a terapia não é autorreforçadora, ao contrário. E eu acho que até linka com a pergunta que você fez anteriormente. Que é, eu vou conseguir estar no ambiente que eu quero, ou eu vou entender que aquele ambiente não é pra mim? Boa, muito bom. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Então vai lá. Acho que é relevante, até pensando nessa linha do ChatGPT, né? O ChatGPT, de fato, ele fala aquilo que você quer ouvir. Antigamente, nós tínhamos o Google, ainda existe, que as pessoas elas procuravam determinadas doenças lá no Google e ele sempre diz que você está doente, né? Ele sempre dá um agravamento da doença e o ChatGPT ele faz ao contrário. Na verdade, ele dá um ponto positivo. Aí, contrastando essas duas questões, a terapia ocupacional, ela trabalha muito com essa questão da positividade. Mas, de certa forma, ela não teria que ir mais a fundo, mais no âmago ali da situação? Então, a ocupacional, não sei te dizer. Porque é aquilo que eu falei. A gente quando a gente fala de terapia no ambiente de trabalho, a gente vai olhar o ambiente. O âmago da questão é no indivíduo. E aí é na psicoterapia individual. Então, eventualmente, se você, Rodrigo, pessoa, vai fazer sua psicoterapia, você vai entender o seu funcionamento no ambiente de trabalho, você vai entender o seu funcionamento no ambiente familiar, no ambiente de relacionamentos. Então, você vai começar a se entender como indivíduo e como você se coloca em cada um desses ambientes. E como você reage a cada um desses ambientes. Porque a gente é reação do ambiente que a gente vive. Como é que você vai reagir? Aí sim, daí tem como trabalhar de forma mais profunda. Mas quando a gente fala de um trabalho em grupo, de um trabalho no ambiente, a gente não tem como descer tanto. Perfeito. Muito bem. Decisões críticas. Vamos seguir para o próximo quadro. E eu vou fazer uma adaptação aqui desse quadro, tá? Nós temos o quadro Decisões Críticas, que é onde eu sempre pergunto pro nosso convidado, né? Qual foi a decisão mais importante que ele tomou e como isso impactou a carreira. Só que eu conheço a Natália já há muitos anos. E eu acompanho uma decisão crítica que ela tomou. Então, em vez de perguntar qual é a decisão, eu quero explorar um pouco mais o porquê da decisão, né? Ou os efeitos práticos da decisão. Você, Rodrigo, tá olhando aqui a Natália, ela tem, assim, um perfil perfeito de uma psicóloga, né? Você tá olhando pra ela, ela fala como psicóloga, ela aparenta a psicóloga, tudo. Mas ela já foi uma profissional da TI. Ela era da programação, né? Você consegue vê-la assim como uma profissional da TI? Não, pelo Não, contrário. Né? Então, Natália, até eu queria usar um pedacinho da sua história, da sua biografia, até para ilustrar para quem está nos ouvindo como as coisas se conectam e a importância de tomar decisões que fazem sua vida mudar 360 graus ou 180 graus, né? O que não precisa estar em muitos detalhes, é claro, mas por que você sai do ambiente da tecnologia e vem para a psicologia? E qual é o efeito prático disso na sua vida? Essa decisão que você toma, quão difícil foi e o resultado que trouxe para sua vida? Bom, vou usar o meu lado de TI para responder de forma prática e objetiva. Mas resumindo muito isso, é propósito mesmo, assim. Chegou um momento na minha carreira dentro da tecnologia em que eu não via mais propósito daquilo que eu fazia. Eu não sou movida... Minhas aspirações pessoais não são totalmente relacionadas à parte financeira. Para mim, e aqui eu vou fazer um parênteses, que parte financeira sim é importante, não estou ignorando esse fato, mas existem outras coisas que me motivam muito mais. E chegou um momento em que eu olhei e falei assim, não tô contribuindo em nada, com nada, não me sentia dessa forma. E aí eu resgatei uma ideia que eu tive quando eu era adolescente. Bom, eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, e as pessoas funcionavam, e o mundo funcionava. Então, quando eu era adolescente, a minha
O meu plano de vida era fazer tecnologia para entender como as máquinas funcionavam. É que acho que é importante a gente pegar um recorte do contexto, que eu fui adolescente nos anos 2000. Então, a gente estava recebendo internet, recebendo computador. Isso era tudo muito fascinante. Então, eu queria entender como aquilo funcionava e trabalhar com isso. E aí, eu dizia, na ingenuidade dos meus 15 anos, que quando eu fizesse 40 anos, que eu estaria muito velha. Nossa faixa etária. Pois é. eu ia fazer psicologia para entender, então, como as pessoas funcionavam. Mas eu não queria trabalhar com isso, não. Eu só queria entender mesmo. E aí, quando eu cheguei nessa crise dentro da minha profissão, eu acho que eu resgatei um pouco essa ideia. Não foi uma decisão fácil, confesso. Na época, eu fui fazer terapia para entender um pouco mais. A história da psicologia eu nem lembrava mais, para falar a verdade. E tive que fazer alguns resgates, assim, porque eu tinha, eu acho que mais, né? Uma característica de tomei uma decisão e eu sigo nela até o fim. Então, desdecidir isso foi bem difícil. Mas... Então foi uma forma de você se encontrar de novo, né? Uma nova Natália acabou surgindo dali, né? Sim, em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou se eu tinha uma determinada característica. Você é assim? Você é brava? Acho que foi isso. Você é brava? Eu tive tanta dificuldade de responder essa pergunta, porque acho que alguns anos atrás eu responderia muito prontamente sim. Eu responderia agora sim. Ela é muito brava. Pois você me conheceu nessa época. Mas hoje eu tenho dificuldade de responder, porque eu acho que eu tô... E a psicologia, ela trouxe isso pra mim de uma forma muito rica. Eu tô nesse processo dessa questão da flexibilização. Eu não sei se eu sou brava. Tem dias que eu acho que eu sou, tem dias que eu acho que eu não sou. E tudo bem. Então, existem algumas coisas que vão nortear a minha vida, que são os meus valores. E olha a importância da psicoterapia. Eu entendo quais são os meus valores, eu entendo que é a minha base. Mas as outras coisas, eu vou flexibilizando. Vai ter dia que vai estar mais, vai ter dia que vai estar menos. E é isso, acho que a gente é isso. A gente vai se reinventando, a gente vai se reescrevendo. A gente precisa conseguir olhar para isso e saber como fazer isso de uma forma bacana. Muito legal, muito bom. Você vê que ela consegue responder até as perguntas difíceis, né? A audiência quer saber. A gente tem uma pergunta de alguém de casa. Então vamos colocar na tela aqui, pessoal. Essa pergunta veio de longe, tá? Veio lá do Rio Grande do Sul. Oi, eu sou a Viviane, sou arquiteta, trabalho constantemente sob pressão. Eu gostaria de saber se a ansiedade tem cura ou se é um estado que pode ser gerenciado. Obrigada. Posso responder? Pode. É Viviane, né? O nome da moça? Exatamente. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa que é uma emoção. Então, não, ela não tem cura, porque a gente vai sentir ansiedade. Sempre vai sentir ansiedade. O que a gente aprende é a gerenciar isso. É usar a ansiedade a nosso favor. E como que a gente pode fazer isso? Então, nos preparando para situações que são importantes e que eu preciso me preparar. E entendendo quando ela começa a me atrapalhar. E aí eu vou usar ferramentas para não deixar que ela me atrapalhe. Mas a ansiedade a gente vai sentir. E quando a gente entende isso, é mais fácil, porque a gente para de lutar contra ela. A gente só sente, deixa ela vir e trabalha com ela. Ela vira nossa aliada, não nossa inimiga. Olha, muito bom esse seu comentário final, né? A ansiedade pode ser uma aliada, né? Selo é de verdade. Falando em aliado, eu tenho um aliado aqui também, que é o Ed. Durante a nossa conversa, Natália, o Ed ficou atento aos mínimos detalhes e ele foi checando os fatos e os dados. E nesse momento, ele faz uma verificação final
e ele nos dá o selo, se essa conversa foi de verdade ou não. O selo é de verdade, né? Então, Ed, fala aí, sua opinião, como foi essa conversa aí? Então, Natália, nessa conversa você trouxe, assim, informações, conceitos extremamente importantes e fundamentais para o nosso autoconhecimento, para a nossa regulação emocional. Então, não só pela importância que o assunto tem, como também por todo o embasamento teórico e científico que você trouxe, o selo ED está garantido, tudo foi validado, tudo foi verificado. Eu costumo usar esse momento também para trazer alguma outra reflexão, como se já não bastasse tantas que foram feitas aqui, né? E eu queria discutir um pouco, queria entender de você como que uma pessoa que está dentro da profissão enxerga a banalização realmente que a gente vê nas redes sociais, né? Da aplicação dessas práticas. Como sair disso, como evitar isso e se existe realmente uma preocupação interna dentro da profissão. Uma excelente pergunta, porque de fato a gente tem alguns movimentos. Eu acho, bom, vou dizer algo que eu já disse, né? Tudo tem prós e contras, então é bom que a gente difunda isso muito, porque ainda existe bastante preconceito em relação a falar sobre psicoterapia, sobre saúde mental. As pessoas ainda, como o Rodrigo brincou, né? Terapia não é só para quem é louco. E, na verdade, eu acho que esse termo ele é tão problemático porque todo mundo tem questões, né? Todo mundo tem questões. Eu tenho pacientes com questões mais sérias. Eu tenho pacientes que vêm para fazer terapia sem exatamente um problema específico, porque simplesmente quer se entender e quer performar melhor na vida. Então, acho que as redes sociais vão trazer esse olhar, mas, em contrapartida, a gente tem essa banalização mesmo que você está dizendo e muita gente falando coisas que não são reais, como, por exemplo, curar a ansiedade, curar a depressão. A gente nem usa esses termos, tecnicamente falando, a gente nem usa esses termos porque eu não curo uma depressão. Quando a gente fala de saúde mental, a gente nem fala de cura. A gente fala de remissão de sintoma. Então, muita gente vende isso na internet, né? Vamos curar a sua vida, você vai ser só feliz. E isso não existe. Como é que a gente combate isso? Trazendo informação verdadeira. É um trabalho de formiguinha, mas não tem muito o que fazer. Acho que, além disso, além da gente... Por exemplo, tá aqui nessa mesa, ter esse espaço para falar sobre isso de forma séria, já é um baita avanço. E acho que é esse processo que a gente vai construindo e seguindo, lutando, né? Obrigado, Ed, pela participação. Entrevista Reversa. A gente vai chegar agora para o último quadro da nossa conversa, né? Estamos batendo aí os 60 minutos. E esse quadro, Natália, ele funciona assim, ele é uma entrevista reversa, né? A gente inverte os polos aqui, agora você faz a pergunta e a gente vai tentar responder. O desafio aqui é o seguinte, você respondeu as nossas perguntas, das mais fáceis às mais difíceis, com muita exatidão. Então a gente tem que tentar fazer o mesmo, né? Então você fica à vontade de fazer qualquer pergunta. A gente tenta usar o assunto como base, né? Então eu vou tentar fazer essa conexão. Então o tempo é seu. Como o Rodrigo é nosso jornalista convidado, eu vou deixar ele responder. Aí se ele precisar de ajuda, eu tô aqui. Né? Sentiu uma evitação aqui, hein? Ó, análise. Vai me colocar na fogueira. Não, a gente responde junto, vai lá. Mas ele começa. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta ainda sobre a ansiedade. Você acha que se preocupar bastante é algo positivo na vida, assim? Como uma forma de você se preparar para coisas que podem acontecer e não ser pego de surpresa? Eu acredito que a preocupação ela é importante, principalmente do ambiente profissional, mas não uma preocupação exagerada. A partir do momento que você se preocupa, se você tem uma entrega, por exemplo, eu tenho um planejamento para entregar no outro dia, e você se prepara e se preocupa com isso, isso é saudável.
Quando a preocupação ela começa a tirar o seu sono, começa a tirar as suas atividades cotidianas, ela começa a influenciar no seu dia a dia, na sua vida pessoal, enfim, na sua vida acadêmica, quaisquer fatos, isso de fato eu acredito que já não é uma preocupação saudável, é uma preocupação que exige um tratamento, até uma procura de um especialista como você para auxiliar. Muito bom. É isso aí. Eu vou só complementar isso que o Rodrigo falou. Às vezes algumas preocupações, e aí de novo, né? É minha visão, minha percepção. Elas são totalmente desnecessárias. Mas tem gente que não consegue enxergar que ela é desnecessária. Vou usar o exemplo do futebol. Eu não sou uma pessoa super fã de futebol. Tenho um time favorito, né? Mas eu não sou super fã. Então meu time tava ganhando pra caramba aí, liderando o campeonato e tudo mais. Agora, nos 4 últimos jogos, ele deu uma derrapada. Imagino qual deve ser o time. É isso, né? Deixa. Eu tenho visto, assim, tanta gente decepcionada, aquela preocupação enorme, se vai conseguir ganhar campeonato, se não vai, se vai conseguir reverter o quadro. E eu vejo o jogo uma vez, a pessoa perde o jogo, eu fico assim, tá bom, eu só vou dormir, tá tudo bem, né? Não me afeta. Mas, de fato, preocupações, às vezes, da mais simples, como uma partida de futebol, né? Que é uma coisa que deveria ser relativamente simples, mexe muito com as pessoas, né? E aí isso mexe tanto a ponto de virar um problema. Que daí vão entrar em outras camadas, né? Por que ela tá colocando isso como esse nível de importância na vida dela? Mas isso que você falou, eu vou fazer só um comentário que eu acho que é bem relevante e que eu acho que pode ser útil. Existe uma diferença entre me preocupar e resolver problemas. Uhum. Então, às vezes a gente confunde um pouco isso. Então, às vezes, acho que é importante a gente parar para pensar assim, isso aqui que eu tô me preocupando agora, que eu tô pensando, eu consigo resolver de alguma forma? Tem solução? Se não tem solução, então eu só estou me preocupando. Uhum. Então, vou dar um exemplo que é muito comum aparecer na clínica, assim, né? Então, eu tô preocupado porque eu vou viajar e aí eu tenho filhos e aí meus filhos vão se comportar e eu não sei como que vai acontecer. Isso é uma preocupação ou tem algo que eu faço sobre isso? Tem uma ação? Não tem uma ação. Uhum. Agora, não tem uma ação. Eu vou ter uma ação se essa situação de fato acontecer. Mas nesse momento, tem uma ação? Não tem. Então é só uma preocupação. Talvez eu não preciso pensar sobre isso agora. Uhum. Talvez ela nem se concretize, né? Aí você ficou preocupado. A maioria das nossas preocupações, existem alguns estudos que vão dizer isso. A maioria, acho que 95% das nossas preocupações não acontecem. Uhum. 95% do que você se preocupa não acontece. Olha aí, Ed, anota essa. 95% do que você se preocupa não acontece. Gente, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi muito boa, foi produtiva. Espero que você, Natália, tenha gostado da participação. Adorei. Rodrigo também. Eu vou me despedir primeiro de você, Rodrigo. Então, super parceiro, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente tentou fazer isso algumas vezes, felizmente agora casou a agenda, né? A sua câmera é aquela ali, ó, se quiser olhar para o pessoal de casa e passar um recado final, esse tempo é seu, vai lá. Tiago, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, foi super importante estar aqui discutindo um tema tão relevante com a Natália, uma profissional tão renomada, e dizer que é importante se ater a esse tema, porque de fato preocupações excessivas, elas podem prejudicar a nossa vida. Então, é importante sempre que possível procurar um especialista. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo Freitas, da Race Comunicação. Então, até você que é dono de uma empresa, está procurando uma assessoria de imprensa, tá aqui, ó, um cara excelente para você, para tocar a imagem da sua empresa. E Natália, muito obrigado por ter aceito o convite. E o nosso convite não para aqui, tá? A gente está estendendo um convite a mais ainda. Nós queremos que você nos ajude com artigos ou aquelas pílulas. Nós estamos estudando muito agora colocar uma parte de saúde mental, dicas de saúde mental no nosso ABCcast. E a gente quer convidar a Natália para ser a colaboradora desse trecho, né? Então esperamos que a partir de agora você incorpore com a gente aqui dentro do ABC do ABC e se torne uma fonte de informação útil
para as pessoas que nos procuram. Só para você ter uma ideia, nós somos vistos por 1 milhão de pessoas todos os meses. Nossa. Então, eu imagino, dentro desse universo de 1 milhão de pessoas, quantas delas estão atrás de um conselho, de uma informação, né? Mas assim, muito obrigado por ter aceito o convite e foi um grande prazer, inclusive tê-la como o encerramento da nossa temporada, né? Eu que agradeço, assim, muito importante falar sobre isso num lugar que é sério e que a gente sabe que vai tratar esse assunto com a seriedade que ele precisa ser tratado e com o espaço também, né? O espaço que é importante. Então, eu te agradeço mesmo pelo convite. Agradeço pelo convite extra. Acho que vai ser muito, muito legal. Eu tô bem animada mesmo para participar de uma forma mais ativa e ajudar a difundir isso, porque eu acho que é muito importante mesmo. Muito bem, e se quem tá em casa e quiser encontrá-la, faz como? Redes sociais? Rede social, tô no Instagram, @psinatalia com TH, Rmelo. Me adiciona lá e lá tem meus contatos. Perfeito, perfeito. Com isso a gente encerra a nossa conversa. Espero que tenha sido útil para você. Lembra, o objetivo do nosso podcast aqui é criar conexões. Então, se em algum momento, algum desses assuntos fez você refletir e você se sentiu conectada com essa história, obtivemos o nosso sucesso aqui. E aí a gente, com essa conversa, encerra essa temporada. A gente volta no ano que vem com mais assuntos, outros papos. Mas, gente, vocês têm 24 assuntos que foram tratados aqui. Se você não viu os outros episódios, volta lá, acompanha. A gente tá no Deezer, na Amazon, no Spotify, na Apple Music, estamos no YouTube. Existe uma matéria especial de cada episódio. Toda vez que o episódio vai ao ar, tem uma matéria especial sobre ela, com muito mais conteúdo, produzida pelo Ed, que está aqui, ó. Ele ficou prestando atenção o tempo todo, já estava escrevendo a matéria dele aqui. Então você tem um conteúdo muito amplo, né? E caso exista um assunto que você gostaria que fosse debatido aqui, entre em contato com a gente lá no contato@abcdoabc.com.br. Sugira temas, sugira marcas, sugira personalidades. A gente vai atrás de tudo e vai trazer essas histórias para você. Tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima. Até lá. E aí... Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Rodrigo Freitas. Entrevistada: Natália Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa. Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelos entrevistados não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.